bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Bom dia a vocês que estão nos assistindo pelo YouTube dos mais diversos lugares. Que bom ter vocês conosco. Que Deus abençoe todas as famílias que estão representadas entre aqueles que estão nos assistindo nesta manhã no nosso culto matinal. Muito bem-vindos. Sou pastor da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Meu nome é Rogério Belan. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns motivos de oração. Nós estamos agradecendo pelos aniversariantes deste período. Nós agradecemos pelo aniversário do Antônio, da Magali, da Deise, do Vitor, do André e da Neilda, todos fazendo aniversário nesse tempo. Também fazem aniversário de casamento Isabelle, Rafael e Magali e Rogério, este aqui que vos fala, fazendo também aniversário de casamento junto com Magali. Oramos pelos enfermos. Nós temos como pedido de oração a Ana, esposa do pastor Ulisses, a Rejane, a Marilac, o Aguinelo, a Janice, a Márcia e a Rosa Gorni. Estamos orando também pela Ana Clara, jovem que sempre esteve ligado a nós, ou de uma forma ou de outra, não é hoje membro de nossa igreja, mas nós oramos pela sua vida, pela sua restauração. Vamos orar também pelos governantes, pelos profissionais de saúde, pelos pastores e missionários, também pelo nosso país, pelo Brasil. Quero lembrar algo importante para você. Nós estamos nesse domingo lembrando da importância do trabalho social que nossa igreja vem realizando. Nós já fazemos isso há muito tempo, mas agora intensificamos a questão das cestas básicas de alimentação. Muitas famílias estão passando necessidades, fome. Então nós estamos nos aplicando a ajudar essas famílias, famílias do nosso entorno, algumas famílias da nossa igreja também. Então, você pode contribuir, se isso estiver no seu coração, com uma cesta básica que será entregue a uma dessas famílias. A necessidade das cestas neste próximo período agora chega a 40 cestas nesses próximos dias. Então, se você desejar contribuir, talvez você já tenha contribuído e pensou, não, tudo está bem. Muitas pessoas ainda estão precisando. Se Deus tocar seu coração, contribua. As cestas têm um valor de R$ 57. Você pode fazer o seu depósito aí nos dados bancários, nesses dados bancários que estão na tela, são os dados bancários da conta de nossa igreja. Quero lembrar a vocês algo muito bom. Nós estamos fazendo uma pequena reforma no templo da Magno Martins 165, está ficando bonito, está ficando mais prático, mais confortável, ficando com normas de cuidados com relação à contágio da Covid ainda melhores. Tudo está ficando melhor e bonito. Daqui a pouco nós vamos começar a botar algumas fotos, né, para que você tenha consciência do que está sendo feito ali. Você, então, pode contribuir, pode abençoar pessoas que estão necessitadas. Nós estaremos brevemente recomeçando com cuidado os cultos presenciais. Estamos aguardando apenas baixar a bandeira vermelha aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro e da Ilha do Governador. E assim que isso estiver consolidado, nós vamos estar recomeçando as nossas atividades presenciais, com todos os cuidados, ok? Nós vamos orar agora, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Depois nós vamos ter aquele momento gostoso em que nós cantamos juntos, louvamos a Deus, adoramos o nome do Senhor, e aí teremos a pregação da palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor Deus, suplico a tua unção sobre mim, trazendo esta palavra, Senhor, que seria de mim não fosse a unção vinda do teu Santo Espírito.
Suplico isso pelo teu amor, misericórdia, bondade e graça. Abençoa, Senhor, todos esses que estão nos assistindo. Cuida, protege, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá, vamos participar deste momento de louvor com o grupo de louvor. Bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto da manhã aqui na Igreja Batista da Freguesia. É uma honra estar com vocês novamente, ainda que dessa maneira, mas essa semana um pouco mais feliz. Tivemos aí, pelo menos aqui para nós do Rio, né, uma antecipação no calendário, então a gente está mais perto de uma vacinação completa aí, pelo menos do pessoal até 18 anos. Então a gente ficou mais feliz e mais esperançoso, principalmente pela volta aos nossos cursos presenciais, que essa é o grande divisor entre a gente estar junto aí e não estar, é a vacinação. Então, o motivo da gente celebrar, o motivo da gente orar e continuar pedindo a Deus que cuide de quem está dedicado a isso profissionalmente, daqueles que estão nesse momento em leitos de hospitais, e que a gente continue orando por esses e por nós também que estamos aqui, estamos com saúde, agradecendo ao Senhor e pedindo esse cuidado dele. Amém? Vamos louvar agora o Senhor com música e daqui a pouco o pastor Rogério está de volta com mais uma mensagem, mais uma pregação que o Senhor fale ao seu coração, tanto com música quanto com mensagem. Amém? Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou pela cruz, me chamou.
pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Larissa, olha pra gente. Paizinho, muito obrigado por esse dia, Deus. Muito obrigado por mais essa manhã, Pai. Obrigado por mais essa semana que passou, Deus. E essa semana que vai começar, Pai. Ser com cada vida que está aí do outro lado da tela, Deus. Ser com as nossas vidas aqui também, Deus. Seja com a vida do pastor, Pai, que vai trazer agora a mensagem. Que ele possa falar aos nossos corações, Deus. E que esse recado venha de Ti, Pai. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos terminando então o momento de louvor. Fique agora com a mensagem do pastor Rogério. Que Deus possa falar ao seu coração e a gente está de volta mais tarde no Culto em Família. Até lá. Muito obrigado, queridos do Grupo de Louvor. Deus abençoe vocês grandemente. Nós vamos agora, então, ter a nossa mensagem desta manhã. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Ok? Abriu? Essa mensagem foi preparada, logicamente, com o estudo da Bíblia, também anotações e comentários bíblicos de grandes teólogos, também matérias escritas sobre Romanos de John Stott, que é um pastor maravilhoso. Então procuramos estudar, preparar para trazer essa mensagem para você com simplicidade, mas que seja algo que faça diferença na sua vida. Muito bem, nós vamos ler o texto que está em Romanos 8, de 31 a 39. O título desse sermão poderia ser A Promessa de Vitória para os Aflitos. A promessa de vitória para os aflitos. Deus tem prometido vitórias mesmo para aqueles seus filhos que se encontram num momento de aflição. É interessante pensar o seguinte: na realidade, nenhum de nós tem uma vida perfeita. Às vezes há a ilusão da possibilidade da vida perfeita, da vida sem lutas, da vida sem aflições, da vida sem dores. Há, por vezes, uma certa ilusão, mas a realidade é que o Senhor Jesus disse: olha, vocês terão aflições, na vida vocês terão aflições, condição humana. A grande questão é, algumas pessoas pensam assim: eu tenho vivido aflições, eu tenho vivido dores, minha família tem vivido aflições, vivido dores. E isso pode trazer a algumas pessoas
perguntas à mente do tipo: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não me ama? Será que Deus não existe? Será que Deus não existe? Há tantas aflições, há tantos problemas. Será que eu estou tão comprometido ou comprometida com o pecado que eu estou sendo castigado por Deus? As minhas aflições são um sinal de que Deus virou as costas para mim, ou de que Deus está me punindo de alguma forma. Então a gente precisa pensar um pouco nisso. Eu tive um professor, muito bom professor, um homem inteligente, um homem brilhante mesmo, quando eu fiz o curso de teologia. Esse professor foi profundamente marcado na sua adolescência pelo seguinte fato: ele pertencia a uma igreja evangélica, histórica, em um determinado lugar da Baixada Fluminense. E ali ele frequentava, ali ele estava entre os irmãos. E num determinado momento da sua adolescência, ele adoeceu gravemente. Adoeceu gravemente e então a doença não curava, ele tinha um tipo específico de tuberculose, se não me engano, uma tuberculose óssea, que é um tipo bastante raro e muito devastador. E tratando, sofrendo, adolescente ainda, num determinado momento da sua vida, alguém daquela congregação, alguém sem esclarecimento, alguém rude, tentou convencê-lo de que a sua doença era o resultado do seu pecado. Ele deveria ter algum pecado escondido, ele deveria ter algum pecado de estimação, e isso estaria destruindo a sua saúde. Ele não era digno de Deus nem da igreja. Isso marcou profundamente esse meu professor, querido professor. E a gente pôde perceber no decorrer da sua vida, nas características de determinados momentos que ele viveu na sua vida, o quanto essa situação marcou. Porque tentaram encher aquele adolescente de culpa não perdoada, culpa pesada, fardo insustentável, como se os sofrimentos fossem apenas resultado das nossas falhas e dos nossos pecados. Como se a vida cotidiana de um crente que tenha comunhão com Deus, que procure ter uma vida de santidade, embora seja pecador, como se a vida de alguém assim, então, não tivesse problema nenhum. Como se a nossa fé, como se a nossa comunhão com Deus nos garantisse que nós jamais ficaríamos doentes, jamais estaríamos aflitos, jamais estaríamos confortados e acompanhados por Deus, mas que quando adoecêssemos, isso seria necessariamente oriundo do nosso demérito, do nosso pecado. Muito bem. Esse homem ficou marcado. Hoje eu gostaria de ler com vocês esse texto que vai mostrar o quanto distorcida é essa teologia da prosperidade, como se só os que se dessem bem na vida fossem aqueles que tivessem a presença de Deus nas suas vidas. Vamos ler, depois nós vamos acompanhando aqui passo a passo, ok? Então leia comigo Romanos 8, versículos 31 a 39. É um texto conhecido que ele certamente vai servir para a nossa meditação. Diz o texto assim:
É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Roma, para os romanos, para a igreja em Roma, né? Uma igreja que certamente estava vivendo suas dores, vivendo perseguições. Estamos aqui no início da era cristã. A igreja de Roma, então, alguns anos depois, iria ter os cristãos queimados nos postes de Roma pelo louco imperador Nero. Então, essa igreja que tinha sofrimentos recebe a carta do apóstolo Paulo, inspirada por Deus, dizendo e ensinando isso aqui. Então, esse texto que serviu para aquela igreja em aflição serve para a nossa igreja em aflição nesses dias. O texto diz assim, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto é muito interessante. E ele faz 5 perguntas nos versículos iniciais que não têm resposta. Não há como responder estas 5 perguntas. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas 5 perguntas e depois apreciar a conclusão que aqui está. Vamos ver aqui primeiro o versículo 31. Faz a seguinte pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que nós vamos dizer à vista dos males do mundo? Que nós vamos dizer à vista dessa pandemia que tem levado pessoas que nós amamos, que tem nos entristecido tantas vezes? Que dizer diante dessas coisas, de uma política absolutamente corrompida? Absolutamente corrompida. Isso não só aqui no Brasil, mas nós estamos verificando isso no mundo, esse caminhar das coisas para uma crescente corrupção e destruição dos valores que são tão caros para nós, os valores bíblicos, os valores da família, os valores morais, os valores espirituais, os valores cívicos. É verdade, não há como fechar os olhos para isso, que a ganância do homem, o desejo de poder, o mal os males vão imperando diante do cenário político do mundo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E aí vem uma frase que diz: se Deus é por nós. Como é que nós vamos admitir tudo isso que vai acontecendo se nós temos um Deus que é por nós, ou o Deus que é por nós? E aí o texto diz assim:
Pois é, mas esse Deus é por vocês. Quem será contra vocês? Perdão. Se esse Deus é por vocês, vocês acham que há alguém forte o suficiente, grande o suficiente, capaz o suficiente dentro das hostes malignas para destruir você? Quem pode destruir alguém que tem com ele o Deus, o único Deus que é por ele? Não há resposta. Nós não temos ninguém que possamos indicar que seja capaz de nos destruir. Podemos ser atormentados, podemos ser levados a situações de crise, podemos adoecer, podemos morrer, podemos perder os nossos bens, podemos ser humilhados até. Nós vemos na história da igreja, em toda a história, muitos momentos em que essas coisas todas aconteceram. Se vocês forem lá para Hebreus 11, 35 a 38, vocês vão encontrar o testemunho dos cristãos do início lá da igreja, sendo humilhados, sendo cerrados ao meio, sendo mortos à espada, em muitos tipos de sofrimentos. Lá estavam eles, mas jamais vencidos. A pergunta é: quem será contra nós? Embora haja muitas forças, muitas pessoas contra os valores cristãos, essas forças são incapazes de destruir esses valores, de destruir a obra do Deus que é por nós. E que obra é essa? Aí o texto do versículo 32 vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. A obra de Deus é tão poderosa que a culpa que poderia recair sobre nós foi paga pelo Deus que entregou o seu filho por amor no nosso lugar. Havia uma culpa? Sim, há uma culpa. Essa culpa merece e merecia castigo? Sim, merecia e merece castigo. É justo, é justo. Alguém foi castigado? Sim, Cristo foi castigado pela sua culpa e pela minha culpa. Desta forma, ninguém realmente poderá ser contra nós. Ainda que possam ser contra, não poderão ser vencedores. Porque ele não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. E aí vem uma segunda pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, se Deus entregou o seu próprio filho, como não nos dará as coisas extremamente menos valiosas que nós precisamos para a nossa digna sobrevivência? O Senhor Deus já entregou o mais precioso, o Filho dele. Entregou por nós. Como não nos entregará? Como não nos proverá das demais coisas que nós precisamos? Não há nada que Deus não possa prover para nós. Não possa nos dar, nos apoiar, nos sustentar. Nada. Porque ele já deu o mais precioso, que é o seu filho, no nosso lugar. Mas o texto vai caminhando agora para a terceira pergunta. Diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, historicamente, e hoje isso infelizmente tem voltado a acontecer de forma bastante forte,
os cristãos têm sido acusados, né? Vocês lembram, como eu falei no início, que lá em Roma, a Igreja de Roma teve a tristeza de ver muitos dos seus membros, dos seus homens de fé, queimados em postes, né? Queimados em postes, amarravam, jogavam algo combustível sobre os crentes e acendiam. As ruas eram iluminadas pelos corpos incendiados. Porque uma das razões por que estas coisas foram feitas, vocês lembram que uma grande parte de Roma foi incendiada. Foi incendiada. E o imperador, louco imperador, acusou cristãos de serem responsáveis pelo incêndio em Roma. E ali eles foram acusados, eles foram caluniados, e para o gosto sádico de Nero, aquelas pessoas, os imperadores, colocaram fogo nos crentes, né? Historicamente, muitos crentes foram injustamente acusados. Mas essa injustiça, essa acusação injusta, ela pode durar algum tempo, mas nada pode tirar dos crentes, daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, nada pode tirar a justificação que há neles. Eles terem se tornado justificados pela morte de Cristo na cruz, que já pagou os preços dos pecados. Os cristãos podem ser acusados, podem ser caluniados, mas não é possível tirar deles a justificação que foi dada por Deus e que os salva eternamente. A alma dos cristãos viverá eternamente com Deus. A pergunta que está aqui é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se foi o próprio Deus, o Senhor de todas as coisas, que os justificou através de Cristo? Não é possível. Não há como fazer isso. Não há. Mas o texto continua agora no versículo 34 e diz assim: quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A quarta pergunta é: quem os condenará? Quem é capaz de condenar um cristão arrependido dos seus pecados, que crê em Jesus como Senhor e Salvador? Quem será capaz de condenar essa pessoa? Essa pessoa até pode ser injustamente levada aos tribunais, pode, já aconteceu muitas vezes. Pode ser que haja testemunhas falsas que acusem. Pode ser que ela seja condenada dentro dos tribunais humanos, é possível. Mas quem condenará um crente justificado por Deus ao inferno, a perder a sua alma? Ninguém. Não existe essa pessoa. Nem o Satanás em pessoa pode condenar um cristão lavado pelo sangue de Jesus. Ninguém é capaz. Ninguém é capaz. Ninguém é capaz pela razão simples do versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa colocação de estar Jesus à direita de Deus significa que esse Jesus tem toda a autoridade para salvar. Quarta pergunta, então, foi essa. Quinta pergunta, versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Queridos, essa pergunta é crucial. Olha, há tanta coisa que se propõe a separar o homem de Deus, há tanta tentativa de separar o salvo do amor de Deus. Esse é o grande dilema e é a grande
o grande trabalho de Satanás: tentar separar o homem do amor de Deus. Ele faz isso o tempo todo. É uma luta, é uma luta constante. Ele não descansa. Só que essa pergunta também não tem resposta. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso é impossível. E aí o texto vai mostrar: será a tribulação? Nós vivemos muitas tribulações, estamos vivendo agora tribulações, né? Estamos vivendo isso. Tribulações muito grandes, né? A tribulação é uma aflição, a tribulação é uma luta moral, é uma luta física, mas o amor de Deus é capaz de produzir esperança. E esperança intocável, né? Eu quero convidar você a ler o texto que está no versículo 13, 1 a 3 de Romanos 5. Volta um pouquinho as páginas aí da sua Bíblia. Romanos 5, de 1 a 3, diz assim: olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. Então a pergunta ali do versículo 34, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não é possível. A tribulação nos consome, a tribulação nos entristece, a tribulação nos injuria, mas ela ainda vai acabar produzindo esperança no nosso coração, pela certeza de que somos salvos por Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. Mas o texto ainda continua perguntando: quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a perseguição. Talvez você diga assim: olha, mas essa perseguição houve lá atrás, houve lá no tempo do início da igreja, houve em alguns países totalitários, né, que lutavam contra o cristianismo e lutam contra os valores cristãos. Queridos, nós temos que entender que essas perseguições aos valores cristãos estão acontecendo hoje, agora e aqui. Aqui. E nós estamos vendo muitos frutos disso no caos dentro dos países da América do Sul, por exemplo, e em outros países, né? Esta perseguição aos valores bíblicos, aos valores cristãos. Isso está acontecendo aqui. Pode ser que nós enfrentemos isso de uma forma ainda muito mais forte com o passar do tempo, né? Por exemplo, nós tivemos muito recentemente um ministro do Superior Tribunal Federal dizendo a seguinte frase: há um cristianismo do mal no Brasil. Já começa a tentar rotular o cristianismo como sendo algo do mal dentro do Brasil. Mas há outras medidas também. Há pouco tempo, um líder religioso, um líder muito conhecido, que é o Papa, fez um comentário quando esteve no Brasil recentemente, solicitando que a religião católica se tornasse uma religião oficial do Brasil. Uma religião oficial do Brasil. Isso não foi feito, mas foi solicitado. Então, você ser um cristão evangélico significaria uma desobediência civil, né? Significaria uma desobediência civil. Então o texto vai nos dizendo, ainda no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo têm perdido a vida por defender a sua fé cristã, por manter a sua fé cristã. Mas será que todas estas questões, elas estariam
se tornando capazes de nos separar do amor de Cristo? Certamente que não. O texto continua no versículo 36, que diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, né? Para o matadouro. E aí o 37 diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedoras, por meio daquele que nos amou. Nós podemos vencer todas estas coisas e nós podemos estar garantidos de que nada nos pode separar do amor de Deus, por uma razão muito simples, porque nós somos vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. Jesus é a diferença. Jesus é a chave da diferença. O versículo 38 vai dizer assim: porque eu estou bem certo. Paulo escreve essa expressão bem certo por uma razão muito simples. Paulo vivenciou essa experiência de viver tudo isso que foi posto aqui: perseguição, tentativa de morte, e ele acabou sendo morto realmente no final da sua vida, em Roma, por espada, foi degolado pelo que mostra a tradição. Paulo entendeu muito bem que todos os poderes do mal procuraram separá-lo do amor de Deus, mas que jamais foram capazes. O versículo 38, então, diz, versículo 38 fala: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, ou seja, nem a dureza da morte desconhecida, nem as agruras da vida. Nós sabemos que viver é algo que nos traz muita felicidade, mas nos traz muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas, a serem superadas. Então Paulo diz assim: olha, nem que você seja morto e nem que você viva todas as lutas de uma vida, de uma existência. E aí o texto vai continuando: nem anjos, nem principados. E aqui, quando ele fala em anjos e principados, certamente ele está inspirado por Deus, falando nenhuma criatura celestial, sejam anjos, sejam demônios ou sejam forças do mal, nem a morte nem a vida, nem nenhuma das figuras dos entes celestiais, nem as coisas do presente e nem do porvir, ou seja, nem nada que aconteça em todo o tempo, nem os poderes. E aí Paulo está procurando abranger toda e qualquer manifestação poderosa de qualquer espécie, de qualquer lugar. E aí o texto no 39 diz: nem a altura e nem a profundidade, falando em todo o espaço, e aqui dá as dimensões do espaço, nada que esteja no espaço cósmico, nem qualquer outra criatura, aí para abranger tudo mesmo, todas as coisas, nem qualquer outra criatura. E aí vem a afirmação final: poderá nos separar do amor de Deus. Como? Esse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A chave para estar numa posição de impossível separação do amor de Deus, debaixo de qualquer força, qualquer circunstância, a chave é Jesus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é tão urgente, nesse tempo de aflição, nesse tempo profético mesmo, que você tenha uma busca sincera de todo o seu coração de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você se arrepende dos seus pecados e se você entende que Jesus Cristo é a chave para que você jamais possa ser separado do amor de Deus nesta vida
ou na eternidade da sua alma no céu, a chave é Jesus Cristo. A chave é Cristo. Se você tem Cristo como seu Senhor e Salvador no seu coração, nada pode separar você do amor de Deus. Você vai viver aflições? Certamente, todos nós vivemos. Você pode ser perseguido? Sim. Você pode ser ferido? Sim. Mas nada pode separar você do amor de Deus. A sua esperança como ser vitorioso no amor de Deus está plenamente assegurada. Por isso, a gente consegue entender muito melhor aquilo que nos parecia quase um absurdo, que está aqui em Romanos 8, 28, que diz assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que aquilo que parece, poxa, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Como? Como é que isso é possível? Bom, é possível, porque nada pode separar você do amor de Deus, sejam coisas boas ou coisas ruins, sejam lutas ou sejam glórias, porque há um asseguramento de que você é vitorioso eternamente em Cristo. Vitorioso eternamente em Cristo. A resposta está aí, está explicado. Está explicado. Então, eu pergunto a você, você quer estar unido ao amor de Deus para sempre? Você quer ter a certeza da salvação, da sua salvação, da salvação da sua alma eternamente com Deus, de ir para o céu e não para o inferno? Você quer ter essa certeza? Essa certeza está em Cristo. Basta que você se arrependa dos seus pecados. Basta que você entenda que Jesus morreu na cruz. Não foi pela vontade de Judas, que amava o dinheiro. Não foi pela vontade de Pilatos, que amava o poder. Não foi pela vontade do Sinédrio, que amava o prestígio e tinha inveja de Jesus. Não. Jesus morreu na cruz pela vontade do Pai, pela vontade de Deus. Por mais estranho que isso nos pareça, por uma simples razão: Deus ama você. Deus amou e ama você. Ele concordou com esse imenso sacrifício do seu Filho Jesus, morrer na cruz e pagar o preço do seu pecado, do meu pecado, porque Ele ama você e diz para você, olha, nada pode separar você do meu amor, se você receber Jesus no seu coração. Faça isso. Não deixe para depois. Eu não sei quantos estão sendo atingidos por essa mensagem, mas faça isso. Ponha seu joelho no chão, confesse seus pecados a Deus. Confesse seus pecados e diga assim, Senhor, eu quero experimentar, eu quero receber Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador. Porque nada pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Pense nisso. Vamos orar agora e se você desejar, se você quiser fazer essa decisão, aceitando Jesus no seu coração, você pode repetir comigo essa oração. Feche seus olhos agora. Se você puder, ajoelhe agora, ajoelhe diante de Deus. Faça essa oração comigo. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, eu confesso que eu sou um pecador. Eu já cometi erros na minha vida, eu sei. Eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor Deus, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador no meu coração. Eu quero que Ele seja o dono da minha vida. E eu creio que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar. E eu creio que nada pode me separar do teu amor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe você. Peço a Deus que você tenha tido a possibilidade de fazer essa oração, a disposição e a entrega, entregando o seu coração a Jesus Cristo. Se você quiser conversar comigo, se você quiser que eu ajude você, até que eu discipule você, faça um discipulado, uma orientação sobre as questões básicas do cristianismo, sobre as questões básicas da salvação, se você desejar, você pode ligar para a nossa igreja. O telefone é 3283-6047. Nas segundas, quartas e sextas, fale com a Kátia. Ela vai marcar com você e nós poderemos fazer um acompanhamento seu virtualmente no momento, mas depois pessoalmente também, ajudando você neste momento. Que Deus abençoe você. Lembre-se que nada pode separar você do amor de Deus em Jesus Cristo. Amém? Que Deus o abençoe. Nós estaremos juntos mais tarde no nosso culto em família, às 19h30, também pelo YouTube. Nos vemos lá. Até logo. Deus te abençoe.